Olá, vamos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Vamos ler um trecho do livro de Edmund Wilson, que foi historiador, jornalista, ensaísta, e ele escreveu um livro sobre os manuscritos do Mar Morto. Vamos a um trecho do livro dele, em que ele estará falando sobre a ordem dos essênios, e também ele falará acerca de alguns achados arqueológicos e de informações históricas. Na mesma região em que se encontrou os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, arqueólogos posteriores encontraram um lugar que a princípio julgaram que se tratava de um pequeno forte romano. Até certo ponto da história, esta construção nunca havia atraído grandes atenções. Mas, quando Harding e o padre de Vaux escavaram o local, o que eles desenterraram foi espantoso. Um antiquíssimo edifício de pedra, contendo de 20 a 30 aposentos, 13 cisternas e grande parte de seu equipamento intacto. A um lado, entre o edifício e o mar, existe um cemitério com mais de 1000 túmulos. A construção tem o aspecto de um mosteiro. E uma série de elementos não apenas sugere como prova de maneira praticamente inquestionável que se trata de uma das moradas, senão a sede do que no passado era conhecido como a seita dos essênios. Quem eram os essênios? Graças a 3 escritores do século I, Plínio o Velho, Flávio Joséfo e Fílon o Judeu, conhecido também como Fílon de Alexandria, já se sabia muita coisa sobre essa seita. A descrição de Plínio é sucinta, mas importantíssima, pois localiza a comunidade dos essênios exatamente onde se encontraram o edifício e a biblioteca. Na margem ocidental do Mar Morto, os essênios se afastaram o suficiente para evitar seus efeitos nocivos. Homens solitários e os mais extraordinários do mundo inteiro, que vivem sem mulheres e renunciaram a todo o comércio com Vênus, e também sem dinheiro, tendo as palmeiras como única companhia. Renovam-se constantemente com a incessante torrente de refugiados que os procuram em grande número, homens que, cansados da vida, foram levados pelas vicissitudes da sorte a adotar sua maneira de viver. Assim, ao longo de milhares de séculos, por incrível que pareça, um povo se perpetuou sem que em seu meio ninguém nascesse. Utilíssimo para aumentar seu número é o desgosto de outros homens pela vida. Abaixo deles erguia-se outrora a cidade de Engada, ou Engadi, ou Engedi, que em palmeiras e fertilidade só perdia para Jerusalém. Porém, hoje não se passa de um monte de cinzas como ela, mas além está Massada, uma fortaleza numa rocha, a pequena distância do Mar Morto. A Judéia se estende até esse ponto. Quando nós lemos em totalidade os relatos acerca dos essênios, nós sabemos que haviam sim os essênios que eram celibatos ou celibatários, mas também que haviam essênios que tinham suas esposas, que tinham o sexo como somente uma forma de procriar. Temos também relatos de essênios
que estavam em todas as tribos da Judéia. Inclusive, no canal Verdades Ocultas da Bíblia, eu fiz uma live para mostrar o achado arqueológico que foi escavado, o bairro Essênio em Jerusalém. Então, o relato de Plínio é importante do ponto de vista histórico, mas também contém algumas coisas que não condizem com totalmente a realidade e até tem um pouco de ficção no relato dele, quando ele fala um povo que se perpetuou sem que em seu meio ninguém nascesse. Vamos continuar a leitura do livro. Parece que isso identifica o mosteiro, porém é tudo que Plínio nos diz. Ele é concisamente romano, tem um ponto de vista estrangeiro e irônico. Contudo, Fílon e Joséfo, ambos judeus, interessaram-se muito mais por essa ordem judaica. É importante falar isso. Os essênios eram uma ordem monástica, vamos assim por dizer, judaica e iniciática. Não é possível fazer uma dissociação entre essênios e iniciação. Os essênios eram uma seita judaica, uma ordem iniciática. Os milhares de séculos que Plínio lhe atribuiu referem-se ao futuro, ou simplesmente se devem à vagueza do autor. A partir do texto de Joséfo, parece mais provável que os essênios tenham surgido em meados do século anterior. Para Fílon, o erudito alexandrino, que possuía algo do temperamento monástico, os essênios forneceram um exemplo para ilustrar a tese de seu tratado para provar que todo homem bom é também livre. Nessa obra e em outra passagem, citada pelo historiador Eusébio, ele nos fala das maneiras dos essênios, adequadas ao propósito do historiador e condizentes com sua personalidade. Entretanto, como os relatos de Fílon se repetem em parte no texto mais completo de Joséfo, é mais fácil basear neste a própria descrição, notando as divergências de Fílon e suas amplificações dos tópicos de Joséfo. Historiador e homem de negócios, Joséfo retrata os essênios com um pouco mais de realismo que Fílon. E como foi membro da ordem, seu depoimento é abalizado. É verdade. Joséfo fez parte dos essênios ele fez a chamada iniciação de 3 anos. Nós já estudamos sobre isso, estudaremos aqui também. Nós estudamos sobre isso no canal Verdades Ocultas da Bíblia, mas também estudaremos aqui, a adentrada à ordem dos essênios em um vídeo posterior. Em sua época, Joséfo nos informa, as 3 seitas principais dos judeus eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Aos 19 anos, diz ele, passara pelas 3 seitas e ainda vivera 3 anos no deserto, mortificando a carne, com um santo eremita de nome Banus, que vestia apenas o que crescia nas árvores, comia apenas alimentos silvestres e se disciplinava na castidade por meio de constantes banhos frios. Joséfo saiu fariseu dessas várias experiências religiosas. Mais tarde participou ativamente das guerras dos judeus contra os romanos. Todavia, a luta pela independência judaica já se tornava desesperada e a tendência ao asceticismo, a fuga do mundo, teve grande influência sobre ele. Joséfo se ocupa muito mais dos essênios que de outra seita. Conta-nos que os essênios são bem mais unidos que essas outras seitas. Na verdade, constituem uma confraria que tem algo em comum com os pitagóricos. Renunciaram ao prazer, identificando-o com o vício,
e exercitam-se na temperança e no autocontrole. Desprezam o casamento, porém adotam os filhos de outros homens. Eu já tratei também sobre esse assunto lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Enquanto ainda são maleáveis e dóceis, aceitando-os como seus parentes e moldando-os de acordo com seus princípios. Philon discorda. Diz que entre os essênios não há jovens nem crianças. Só homens maduros são admitidos. Então, o Edmund Wilson, ao seu tempo, que eu falo, né, as pesquisas avançaram muito e hoje nós sabemos que existiam tipos de essenianismo e que esses tipos provavelmente não eram divisões, mas eram modalidades de organizações. Na realidade, não condenam o matrimônio, a propagação da raça, mas desejam proteger-se da lascívia das mulheres, convencidos de que nenhuma delas mantém sua palavra empenhada com um homem. Uma descrição bem radical. Philon complementa afirmando que os essênios repudiam o casamento, porque o veem com clareza como o único ou principal perigo para a manutenção da vida comunitária e também porque praticam a continência, pois nenhum essênio toma esposa, porque uma esposa é uma criatura egoísta. Nossa, é péssimo isso aqui, né? Ciumenta em excesso e perita em burlar os princípios morais do marido e em seduzi-lo com suas continuadas imposturas. Pois com o falar bajulador que pratica e os outros meios com que desempenha seu papel como uma atriz no palco, ela primeiro captura a vista e o ouvido e depois, quando essas vítimas forem ludibriadas, conquista com lisonjas a mente soberana. Acho que Philon tinha problemas no casamento dele, caso foi casado, né? E se veem os filhos cheios do espírito de arrogância e da ousadia no falar. Ela expressa com maior atrevimento coisas que antes insinuava veladamente e sob disfarce e, abandonando toda a vergonha, impele o marido a realizar ações hostis à vida de companheirismo, pois ele, que está ou preso nas seduções amorosas da esposa ou sofrendo a pressão da natureza, faz dos filhos seu primeiro cuidado, deixa de ser o mesmo com os outros, e inconscientemente se tornou um homem diferente e passou da liberdade à escravidão. Bom, bem radical essa visão de Philon, mas Joséfo também, há relatos que ele também tinha um matrimônio conturbado, né? Então acho que diz muito mais da personalidade desses homens do que realmente das mulheres ou do que os essênios achavam das mulheres. Os essênios também renunciaram à riqueza, comem apenas o alimento mais simples e usam as roupas e os calçados até se reduzirem a farrapos para então providenciar vestes e sapatos novos. Philon diz que existem mais de 4.000 essênios. Joséfo, que são cerca de 4.000, um número grande para a Palestina da época. Não ocupam uma única cidade, porém se instalam numerosos em todas as cidades, informa-nos Joséfo, como eu falei outrora. Philon também diz que moram em muitas partes da Judéia, mas acrescenta que evitam as cidades grandes e preferem viver nas aldeias. O que os dois enfatizam é que os essênios organizaram comunidades agrupadas em torno de um centro, onde se reúnem para tomar suas refeições e pelas quais são sempre responsáveis. Seus pertences são comuns a todos, os novos membros devem entregar seus bens à ordem. Eu li esse pergaminho que fala sobre isso lá no Verdades Ocultas da Bíblia, e todos precisam contribuir com seus ganhos. Em troca, recebem tudo de que necessitam. O mordomo ou administrador faz todas as compras e manuseia todo o dinheiro. Um Gesaverme irá classificar
essa pessoa como o ecônomo da comunidade. Ficar com alguma coisa é um ato severamente punido. Até as roupas são propriedade comum. Eles dispõem de grossas capas para o inverno e mantos leves para o verão. Em seu meio não há compra nem venda, e qualquer um pode tomar qualquer coisa do irmão sem dar nada em troca. Entretanto, não podem presentear seus parentes, a menos que tenham a permissão de seus superiores. Quando viajam, nada levam, exceto armas para se defenderem dos bandidos, pois um essênio será recebido cordialmente em qualquer comunidade dos essênios. De fato, em cada cidade onde os essênios estabeleceram uma comunidade, um membro da seita é designado para dar as boas-vindas aos recém-chegados de outros lugares e providenciar para que nada lhes falte. Os doentes são sustentados, se não podem trabalhar, os velhos recebem cuidado, desfilam, como se tivessem muitos filhos, ainda que não tenham nenhum. Muitos deles, informa Joséfo, vivem mais de 100 anos. Cultivam a terra ou dedicam-se a artes pacíficas, desfilam. São lavradores, pastores, vaqueiros, apicultores, artesãos, artistas. Não fabricarão instrumentos de guerra. Não se ocuparão do comércio. Nada sabem de navegação. Entre eles não há escravos nem amos. Mantém uma igualdade fraternal, acreditando que a irmandade humana é a relação natural dos homens, que só foi destruída na sociedade pela competição dos cobiçosos. Leem muitos antigos de Joséfo, portanto, sem dúvida, os muitos manuscritos das cavernas. Sem embargo, não cultivam o lado lógico da filosofia. Não dispensam cuidados supérfluos ao exame de termos gregos, mas ocupam-se apenas com o aspecto moral. Estudam raízes medicinais e as propriedades das pedras. Estas provavelmente eram amuletos. São inspirados na predição do futuro, temos vários exemplos disso. Dão extrema atenção ao asseio e vivem se banhando. Seus hábitos de defecação eram extraordinariamente higiênicos para o Oriente Médio daquela época. Achavam que se sujariam untando-se de óleo, o que deve tê-los exposto dolorosamente à inclemência do sol mediterrâneo. Mantinham a pele seca e sempre se vestiam de branco. Nos trajes e nos modos parecem crianças submetidas à rigorosa disciplina, conta-nos Joséfo. Ok, meus amigos, vamos encerrar por aqui. Esse vídeo terá uma parte 2, obviamente, em que falaremos acerca dos essênios. Continuaremos a leitura do exato ponto aonde paramos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Um abraço a todos.